1 Samuel, capítulo de número 12, diz assim: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram, estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Eu tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para sua culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. E Samuel lhes disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido hoje é testemunha de que vocês não encontram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão e os tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e estabelecer nesse lugar. Seus antepassados, porém, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então ele os vendeu a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, abandonando o Senhor e prestando culto aos Baalins e aos postes sagrados. Agora, porém, liberta-nos das mãos dos nossos inimigos e nos prostraremos culto a ti. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. Quando, porém, vocês viram que Naás, o rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor Deus fosse o rei. Agora aqui está o rei que vocês escolheram, naquele que vocês pediram. O Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem, servirem e obedecerem o Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, a sua mão se oporá a vocês, da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões, chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Então Samuel clamou o Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo. De fato, vocês fizeram todo esse mal, contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração.
e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós louvamos o teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e graça. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento, neste que é o momento mais alto do culto, o momento mais importante deste culto, o ponto mais alto dessa reunião solene, é quando o Senhor fala aos nossos corações, e eu peço então para que o Senhor venha falar mais um domingo, mais uma vez, pelos méritos do teu Filho Jesus, tal como nós cantamos aqui. Nós estamos escondidos no teu Filho, ó Senhor. Que o teu Filho venha ser elucidado nessa noite, para a glória do teu nome e para a nossa alegria. Não permita, Senhor, que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, acerca do teu evangelho, da tua verdade, da tua palavra, mas permita-me tão somente pregar o teu evangelho. É assim que eu oro, para a glória do teu nome, dizendo amém. Amém. Gabriel, por favor, pegue um copinho de água para mim. Só um copinho de água. Irmãos, é no leito de morte que uma pessoa tem a última chance de dizer algo importante na sua vida. E quanto mais famoso é o moribundo, mais altas são as chances de alguém então estar ali para documentar as suas palavras derradeiras. Foi o que aconteceu com alguns nomes que nós conhecemos. Vejamos, irmãos, as últimas palavras de alguns nomes que nós conhecemos. Dinheiro não pode comprar a vida. Quem disse isso? Bob Marley. Quando morreu em 1981, aos 36 anos. 36 anos, estava acabadinho o tal do Bob Marley, né? Fumou demais. Fumou demais. Uma outra frase, dita no momento da sua morte: você também, meu filho. Você também, meu filho. Quem disse isso? Júlio César, o imperador romano, quando foi esfaqueado pelo seu filho Brutus, numa conspiração ali do Império Romano. Saio da vida para entrar na história. Quem disse isso? O ex-presidente Getúlio Vargas, em 1954, quando morreu com 72 anos, né? Num suicídio, ele deu um tiro no seu próprio peito. Mas não foram, irmãos, somente esses grandes nomes da música e da política que deixaram ali registradas então as suas palavras. Nós temos alguns homens de Deus. Os heróis da fé do cristianismo também deixaram. Por exemplo, o apóstolo Paulo deixou registrado no ano 67, o Senhor seja com seu espírito, a graça seja com vocês, disse o apóstolo Paulo, quando morreu aproximadamente com 62 anos, no ano 67. Martinho Lutero, ao falecer em 1546, disse: estou partindo e em breve vou me render. Vou render o meu espírito. Pai, em tuas mãos entregue o meu espírito, porque tu me remiste, tu, Deus da verdade. David Brainerd, missionário, que foi genro de Jonathan Edwards, disse o seguinte em 1747, quando morreu com 29 anos de idade: meu desejo é servir a Deus, a ser completamente devotado à sua glória. O guardião está comigo, porque a carruagem custa tanto a chegar, porque tardam as rodas da sua carruagem, ó Senhor Deus. John Wesley disse, quando faleceu em 1791, aos 87 anos:
O melhor de tudo é que Deus está conosco. Agradecemos-te, Senhor, essas e todas as tuas misericórdias. Ele faz com os teus servos descansem em paz. As nuvens destilam fartura. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Adeus, disse John Wesley. George Whitefield, em 1770, quando morreu aos 55 anos, disse o seguinte: Senhor Jesus, estou exausto em teu trabalho, mas não do teu trabalho. Se ainda não completei o meu curso, deixa-me ir falar por ti mais uma vez nos campos e selar a verdade e voltar para casa a fim de morrer. Estou morrendo, disse George Whitefield. De fato, irmãos, na hora da nossa morte não é momento de desperdiçar palavras. Se você sabe que está morrendo, as suas palavras devem, antes do que nunca, ser precisamente pensadas com cuidado. E é exatamente o que acontece no texto dessa noite. Hoje nós veremos, então, as últimas palavras do profeta Samuel. Ele ainda vai aparecer depois do capítulo 12. Ainda vai aparecer no capítulo 13. Contudo, não mais com um sermão, não mais com um discurso. Porém, essas palavras são as suas últimas. São as últimas palavras que definitivamente estão fechando, então, o governo dos juízes para entrar, então, no governo da monarquia. Samuel está velho e vivendo, então, os seus últimos dias. De fato, meus irmãos, nós vemos que o tempo e o cansaço chegou para este homem também, notável para todos nós. Agora Samuel está para sair de cena. E para isso ele sabe que tem de se retirar como um líder teocrático e passar então o bastão definitivamente para Saul, rei de Israel. E o que ele faz? Ele prega então a sua mensagem de despedida. Ele prega então a sua última mensagem. E ele exorta então o povo no caminho da obediência. E nós podemos ver que ele está muito menos preocupado com a sua própria reputação e muito mais então preocupado com o povo de Israel. E ele sobe ao púlpito de Israel pela última vez para falar então as suas últimas palavras. E nesse capítulo, ele reúne o povo e fazendo então um resumo do seu ministério, ele diz que chegou a hora do povo seguir então o rei que eles haviam escolhido. E ele encerra então as suas palavras consolando o povo com as promessas de Deus. Porém, sem lhes omitir os juízos que lhes sucederão como caso eles sejam desobedientes. Caso eles se desviem então do caminho do Senhor. Como é que Samuel apresenta então o seu sermão aqui? Veja como Samuel se levanta diante do povo e coloca as suas palavras como se estivesse diante de um julgamento, diante de um tribunal. E nós precisamos lembrar que ele é um juiz de Israel. Exercendo então a sua vocação, ele chama o povo para um julgamento. Veja as palavras e as expressões que colaboram para isso. Por exemplo, no verso 3. Aqui estou, testemunhem contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. No verso 5. O Senhor é minha testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha, de que vocês não encontrarão culpa alguma em minhas mãos. E disseram, ele é testemunha. Vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor. Então, a cena aqui, que Samuel coloca o povo, é como se ele, o pregador, e o povo estivessem no tribunal do Senhor.
E bem da verdade, irmãos, nós estamos diante de um sermão que se revela como um julgamento, um tribunal. E a pergunta é: quem está no banco dos réus? Quem está no banco dos réus? Em primeiro lugar, Samuel está no banco dos réus. Samuel está no banco dos réus, do verso 1 ao verso de número 5. Samuel, ele inicia o seu sermão apresentando então a transição de governo. Verso 1 e 2. Samuel disse a todo Israel: acompanhem comigo. Atendi tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora, vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Meus irmãos, nós acompanhamos a trajetória de Samuel desde criança, desde pequeno. A sua história já começou grande, sendo ele fruto das orações da sua mãe Ana. Ainda criança, em um período em que ninguém ouviu o Senhor, Deus falou com ele, esteve ao seu lado para guiar Israel como profeta, como juiz e como sacerdote. E ele traz à memória ao povo que ele foi um homem justo e bom em toda a sua vida. Inclusive, ao mencionar aqui os seus filhos, ele deixa claro que pelo menos 2 gerações acompanharam a sua trajetória e a trajetória do seu ministério. Em sua primeira defesa, então, Samuel deixa claro que ele atendeu, estabeleceu o rei que o povo estava pedindo. Em outras palavras, ele está dizendo que ele nunca foi inacessível, ele nunca foi indisposto a atender o pedido do povo, mesmo sabendo que tal pedido era uma ofensa contra o Senhor Deus. Inclusive, ele fez isso porque o próprio Deus concedeu e permitiu que Samuel preparasse a monarquia, tal como o povo estava pedindo. Portanto, a vida inteira de Samuel nós conhecemos. A vida inteira Samuel se colocou como um mediador entre Deus e o seu povo, intercedendo e orientando o povo naquilo que lhe era possível. Nós testificamos que ele é um dos homens mais fantásticos aqui, mais dotáveis de Israel, da antiga aliança. Contudo, agora esse homem notável, esse profeta, juiz e sacerdote, está com os cabelos brancos e está cansado. E nos parece, irmãos, estranho um homem da envergadura de Samuel precisar defender os anos do seu ministério. Não é estranho isso? Um homem como ele se defender? Mas é isso que está acontecendo aqui. Ele vai dizer: aqui estou, e continua. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou das suas mãos, ou das mãos de alguém, aceitei suborno, fechando os olhos para a minha culpa, testemunhem contra mim na presença do Senhor, do seu ungido, vai dizer o verso 3. E os israelitas responderam no verso 4, tu não fizeste isso, tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Então veja que tanto Samuel, como o povo, e o próprio Senhor, sabe que o ministério de Samuel foi íntegro do começo ao fim. Todos reconhecem que Samuel faz parte dessa linha de vultos piedosos que o Senhor levantou para pastorear e zelar pelo seu povo. Ninguém tem nada a dizer contra Samuel. Ele vai descansar, ele vai tombar brevemente no seu ministério intocável. E é óbvio, irmãos, que ele cometeu erros ao longo da sua vida. Contudo, nenhum deles ao ponto de macular o seu ministério. Nenhum deles ao ponto de macular a sua reputação. Este é o profeta Samuel, o juiz e o sacerdote Samuel. E aí, crianças, eu creio que vocês
estão comigo, né, desde quando nós começamos aqui a expor este livro tão fantástico. Vocês têm me visto aqui pregar sobre esse profeta Samuel. Crianças, nós vimos quando a sua mãe, Ana, que na época era doente, não podia ter filhos, e a sua mãe então orou ao Senhor. E ela pediu um filho, e o Senhor Deus deu a ela então Samuel. E veja, crianças, que por meio das pregações, e por meio da leitura que nós fizemos aqui, nós vimos Samuel nascer, nós vimos Samuel crescer, nós vimos crianças, Samuel se desenvolver como um homem de Deus. E ele fazia então uma importante tarefa no povo de Deus, no meio do povo de Deus. E sabe o que aconteceu? Samuel ficou velhinho. Ficou com os cabelinhos brancos. Mas ele ficou velhinho, e ele ficou com os cabelinhos brancos, mas sempre pregando a Bíblia. Sempre sendo um homem bom para com o povo. Ele era um pastor muito bom do seu povo. E é claro que ele era pecador como nós. Mas ninguém aqui no povo, ninguém no povo de Israel poderia falar algo de errado contra Samuel. E sabe o que o Senhor Deus quer que todos nós façamos, crianças? Que nós venhamos a ser como Samuel, um homem temente a Deus, obediente. Você é criança agora. Você é criança. Eu já fui da sua idade. Todos nós aqui, né, os mais velhinhos de cabelinho branco, já foi como você, já foi criança. E sabe o que você deve fazer? Você deve ficar, um dia você vai ser assim, um dia você vai ficar com o cabelinho branco também. Mas você precisa crescer e se desenvolver como um homem de Deus, tal como Samuel. E aí eu queria que você desenhasse um homem bem velhinho, um velhinho com a Bíblia na mão, um velhinho pregando a Bíblia. E escreva assim do lado: Samuel ficou velhinho, mas nunca deixou de amar e obedecer o Senhor. Desenhe Samuel, bem velhinho, e do lado você pode pedir ajuda para o seu papai, para a sua mamãe. E você escreva assim: Samuel ficou velhinho, mas nunca deixou de amar e obedecer o Senhor. Uma aplicação para todos nós, irmãos. Olhando para a vida de Samuel, nós precisamos de homens que se coloquem acima de qualquer suspeita. Nós precisamos de homens que se coloquem acima de qualquer suspeita. Homens que são levantados por Deus para pastorear o seu rebanho, no temor e na integridade do Senhor. Homens que estejam determinados em começar bem e terminar bem o seu ministério para a glória de Deus. O último discurso de Samuel nos lembra muito as últimas palavras de Paulo para a igreja de Éfeso, por exemplo. Sabendo que não mais voltaria para Éfeso, Paulo reuniu os presbíteros e os lembrou do que consiste a tarefa de um ministro. Vai dizer Paulo lá em Atos capítulo 20, a partir do verso 18. Paulo vai dizer o seguinte: sabendo que não voltaria mais para Éfeso, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pela conspiração dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o que Paulo vai dizer: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Esta é a tarefa de todo ministro do Evangelho. É pregar o Evangelho e se manter fiel, íntegro no ministério.
todo pastor, todo ministro do Evangelho precisa perguntar a si mesmo: eu tenho condições de ficar diante da igreja e dar a todos oportunidade de falar contra a minha integridade? Eu posso fazer isso? Eu tenho coragem de me colocar diante do povo de Deus e perguntar ao povo de Deus se há algo que fiz que venha manchar o Evangelho ou a reputação e a fama do Senhor Deus? Todo ministro precisa perguntar a si mesmo: eu posso convocar o povo, tal como Samuel, e instigá-los dizendo: se tomei algo indevido, ou aceitei suborno, testemunhem contra mim se eu fiz isso. Todo ministro do Evangelho precisa perguntar a si mesmo: será que eu tenho coragem de olhar para trás? E assim como Paulo afirmar: estou inocente do sangue de vocês, porque não deixei de pregar-lhes o Evangelho todo do Senhor Deus, de proclamar toda a vontade de Deus. Irmãos, não basta subir numa tribuna e usar o púlpito. Deus e o povo de Deus desejam e precisam exigir que o ministro se mantenha fiel à pregação do Evangelho e na piedade como modelo, se colocando como modelo e exemplo de fé e santidade. Por isso que o escritor de Hebreus vai dizer, enfatizando o valor de seguir o exemplo dos líderes da igreja, dos presbíteros da igreja. Por quê? Porque os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, muito mais do que os demais, devem ser o exemplo de piedade. O escritor de Hebreus vai dizer, no capítulo 13, verso 7, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiverem e imitem a sua fé. Oxalá, irmãos, tenhamos sempre em nossa comunidade pastores e presbíteros cuja reputação e ministério sejam reconhecidos como exemplo e modelo, sem mácula ou mancha. Veja que Samuel foi fiel ao povo em duas grandes frentes aqui. Primeira frente, ele foi fiel na pregação do Evangelho. Segunda frente, ele foi fiel na sua conduta e no seu caráter. Todo pastor, todo missionário, todo presbítero, todo plantador de igreja precisa começar bem, terminar bem o seu ministério. Por isso, homens que estão à frente do ministério, tal como Samuel estava, precisam saber que as suas vidas devem estar acima de qualquer suspeita. Acima de qualquer suspeita. A integridade absoluta é um dos padrões, é um dos atributos indispensáveis ao caráter dos ministros do Evangelho. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o padrão moral dos discípulos de Jesus devem ultrapassar até mesmo dos incrédulos. É o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 20. Lá no Sermão da Montanha: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ora, se Jesus exigiu isso dos seus discípulos, muito mais dos ministros do Evangelho, que se colocam na linha de frente como modelo e exemplo de fé. Portanto, em primeiro lugar, nós temos um homem íntegro, que está morrendo, sem mancha, sem mácula, no seu ministério. Samuel está no banco dos réus. Em segundo lugar, o povo de Israel está no banco dos réus. O povo de Israel está no banco dos réus, do verso 6 ao verso 13. Samuel foi um homem, um líder bom e fiel. Contudo, ele não foi o único. Ele não foi o único. É isso que nós encontramos no sermão de Samuel. Voltando ao Êxodo, ele diz, lá no verso 8:
Depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar os seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Verso 9 ao 11. Seus antepassados, veja, já falando agora da época dos juízes, porém se esqueceram do Senhor Deus, e ele então os vendeu a Sísera, os entregou a Sísera, o comandante do exército de Azor, aos filisteus e ao rei de Moabe que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor, e então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefité e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. O que Samuel, irmãos, está dizendo aqui? O que Samuel está dizendo aqui é que essa sempre foi a história de Israel. Deus foi fiel à aliança, apesar da infidelidade do seu povo. Deus sempre usou homens tementes para livrar e trazer salvação ao seu povo, apesar dos seus pecados. Foi assim com Moisés, ele cita aqui Moisés. Foi assim com Moisés, levantado pelo Senhor para libertar o seu povo, tirando o povo do Egito. Eles entraram na terra prometida, tal como o Senhor havia falado, prometido. Mas o que eles fizeram? Verso de número 9. Eles se esqueceram do Senhor. Em outras palavras, eles estavam vivendo como se o Senhor não existisse, ou como se ele não tivesse a menor importância. E por causa disso, então, o povo sofreu novamente nas mãos dos seus inimigos. Verso 9. Mas o Senhor enviou uma sucessão de homens aqui, de juízes, para libertá-los. Jerubaal. Quem é Jerubaal? Gideão. Gideão é Jerubaal. Baraque, Jefté e o próprio Samuel. Samuel se coloca aqui, entre esses heróis que ajudaram o povo. Então veja que, ao olhar para trás, Samuel está lembrando o povo que Deus os livrou vez após vez dos seus pecados. O povo abandonava o Senhor muitas vezes, porém Deus é fiel à sua aliança e salvava o povo inúmeras vezes dos seus inimigos. E Samuel então agora se coloca como o último nessa lista aqui de juízes, para lembrar que foi exatamente o que aconteceu no seu ministério. Verso 12. Quando, porém, vocês viram que Naás, o rei dos Amonitas, estava avançando contra vocês, me disseram: não, escolha um rei para nós, embora o Senhor, o seu Deus, fosse o rei. Em outras palavras, Samuel está dizendo: vocês foram infiéis ao Senhor diante da ameaça de Naás. Vocês não reconheceram o cuidado do Senhor. Antes olharam para as outras nações e vocês invejaram as outras nações. Trocaram o governo de Deus, o governo bondoso e cuidadoso do Senhor Deus, pelo governo humano. Desejaram Saul ao lugar do Senhor. Esta é a acusação contra vocês. Veja, o povo está no tribunal, o povo está no banco dos réus. Esta é a acusação. Vocês se esqueceram do Senhor, tal como fez os antepassados de vocês. Sentados ali no banco dos réus, eles ouvem a acusação: vocês foram infiéis. Em outras palavras, Samuel está dizendo: quando Naás subiu o tom, ameaçando as tribos ao leste de Jordão, vocês temeram. Vocês ficaram com medo. E vocês recorreram então a soluções equivocadas, falíveis e pagãs, agindo e exigindo um rei semelhante às outras nações. Vocês não confiaram no Senhor. Vocês rejeitaram o governo bondoso do Senhor e quebraram a aliança do Senhor. E a acusação de vocês é esta: vocês pecaram. Vocês quebraram a aliança do Senhor. Eis a acusação. Nesse tribunal,
Nós vimos que Samuel estava sentado no banco dos réus, mas ele sai, o povo entra, o povo se assenta. Só que o povo fica ali. E Samuel agora está acusando o povo como um profeta. Vocês são culpados. Vocês são culpados. Veja uma terceira verdade agora. O veredito do Senhor. O veredito do Senhor. O povo está sentado no banco dos réus, diante do juiz. Qual é o veredito do Senhor? Irmãos, este é o pecado de Israel. Eles vacilaram, constantemente estavam trocando o Senhor. Nas crises passadas, os israelitas ao menos clamavam, mas agora nem sequer eles estavam orando, eles estavam clamando ao Senhor. Nos dias dos juízes, na época dos juízes, apesar dos seus pecados, o povo confiava na liderança estabelecida pelo Senhor Deus. Aqui, porém, o povo rejeita o governo de Deus. Em vez de orar ao Senhor Deus pedindo salvação, os israelitas exigiram um rei. Se voltaram para o governo humano, como se o governo humano tivesse a solução. Foi um pecado grave. E eles precisam reconhecer. Eles pecaram contra o Senhor. Porém, veja que há esperança. Há esperança. Pois o pregador Samuel conclui essa primeira parte do seu sermão da seguinte forma. Lá no verso 14, veja comigo. Verso 14 e 15. Eles estão ali, diante do tribunal, sentados no banco dos réus, e eles ouvem o seguinte: se vocês temerem, servirem, obedecerem o Senhor, e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Todavia, se vocês desobedecerem o Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, a sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. E aí eu queria que você visse comigo aqui algo interessante. Perceba comigo. Uma condicional aqui. Uma conjunção subordinativa condicional, se, repetida 3 vezes nesses 2 versos, se. A promessa, portanto, não é aleatória, ou para qualquer integrante do povo, não. É unicamente aqueles que se submetem e obedecem ao Senhor. Se eles desejarem que tudo vá bem com eles, terão que temer, servir e obedecer o Senhor. Verso 14. Tanto o rei deve se submeter à vontade do Senhor, como o povo. E se assim fizerem, então, há esperança e perdão. Tudo vai bem com o povo. Mas eles precisam temer. Mas eles precisam servir o Senhor. Mas eles precisam obedecer o Senhor. Crianças, o Senhor Deus deseja nos abençoar. Deus deseja que tudo vá bem com a gente. E o que Ele exige? Nós precisamos temer o Senhor. O que é o temor do Senhor? Crianças, temor do Senhor é um respeito por Deus. É uma sensação de respeito, de alto respeito pelo Senhor. É enxergar, é ver o Senhor Deus como a pessoa mais importante que você conhece. É ter um respeito tão grande por Ele, como se você realmente estivesse diante de um rei.
poderoso, porque Ele é rei, Ele é poderoso. Você precisa temer a Deus. E crianças, vocês precisam também servir o Senhor. Servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É dizer não para os falsos deuses. Sabia, Dan? Sabia disso? Servir o Senhor é dizer não para falsos deuses. Tem vários deuses aí que não existem, mas as pessoas acham que eles existem. É dizer não para esses falsos deuses e servir, é desejar cultuar somente a Deus, como nós estamos fazendo agora. E nós precisamos obedecer também o Senhor. O que é obedecer o Senhor? Obedecer o Senhor é dizer não para o pecado e fazer tudo o que Jesus diz. E aí eu tenho uma tarefa para vocês. Uma tarefa de casa. Eu queria que você escrevesse aí no verso da folha. Tarefa de casa. Você precisa ler e meditar nos 10 mandamentos. Tá bom? Se você ainda não sabe ler, você vai pedir para o seu pai e para a sua mãe ler para você. E para ele explicar, né? Para ele explicar. Exija isso, para o seu papai e sua mamãe explicar cada um dos 10 mandamentos. É tarefa de casa. E está lá em Êxodo capítulo 20, o segundo livro da Bíblia. Meus irmãos, há muitas promessas incondicionais do Evangelho. Muitas promessas incondicionais. Por exemplo, o amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus pelos eleitos é um amor incondicional. A salvação pela graça também é uma salvação incondicional. Todavia, nem todo movimento da parte de Deus é incondicional. O Senhor reparte individualmente algumas promessas e condiciona algumas promessas e as suas bênçãos mediante o cumprimento das estipulações. Em outras palavras, essas promessas condicionais, elas são garantidas para todos aqueles que obedecerem aquilo que o Senhor está estipulando no acordo. Por exemplo, as promessas que tudo irá bem com o povo, contida aqui nessas passagens, são condicionais, são retributivas à obediência e ao temor do Senhor. O crente obediente que zela e observa o caminho do temor, do serviço e da obediência, vai ter uma recompensa garantida, um prêmio assegurado, uma compensação prometida pelo Senhor. Tudo lhe irá bem. E o caminho oposto também é verdade. O caminho oposto também carrega uma condicional. Todavia, verso 15, todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, a sua mão se oporá a vocês da mesma forma como aos seus antepassados. Meus irmãos, o que acontece como consequência dos nossos pecados? O que acontece quando nós pecamos? O que acontece quando nós quebramos a aliança? A mão de Deus, ela se opõe a nós. Sabe aquela porta fechada que você enfrenta? Lembra da dificuldade lá no trabalho ou na sua família? Em alguns momentos nós queremos dizer, isso é obra do diabo. Nem sempre. Nem sempre. Pode ser a mão de Deus que se levantou para se opor a você. Nem tudo é crise. Nem sempre vai ser o patrão. As pessoas com que vivemos não são culpadas por tudo o que nos acontece. Talvez seja Deus se opondo a você e a mim.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo perguntou em Romanos capítulo 8, verso 31. Mas aí perguntamos, e se Deus for contra nós, quem pode ser por nós? E se Deus for contra nós? Mas veja, não se desespere. Não se desespere. Não é o fim. Pois o próprio Deus diz em sua palavra, se vocês e o rei de vocês me seguirem, tudo lhes irá bem. Tudo lhes irá bem. É o que acontece, meus irmãos, na sequência do texto. Verso 16 e 17. Veja, Samuel está pregando. Aí, o Samuel ainda está de pé perante o povo de Israel. E nesse momento, ele resolve então mudar a sua estratégia. Parece que o povo ainda não entendeu a seriedade da mensagem. Ele deseja então ajudar os ouvintes. E Samuel diz, agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Samuel está pregando expositivamente aqui. E chegou no momento agora da ilustração. Preparem o coração de vocês para ver o que o Senhor Deus vai realizar no meio de vocês. E Samuel pergunta, nós não estamos na época da colheita de trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Veja, era tempo de colheita, não era mais tempo de plantio. Ou seja, a estação era seca e por isso não chovia. E para chamar então a atenção dos seus ouvintes, Samuel está dizendo, eu vou orar ao Senhor e Ele vai mandar chuva. E vai dizer o verso 18, naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E qual foi o resultado daquela mensagem, dessa pregação expositiva, agora visual? Verso 18, o povo tremeu grandemente ao Senhor e Samuel. Não simplesmente porque choveu. O povo temeu porque choveu muito, numa época que não chovia. E de repente os israelitas acordaram. E lembraram então das maldições da aliança. Não eram meras palavras. O último discurso de Samuel é um discurso importante, não eram meras palavras. O Senhor da aliança, contra quem havia um pecado, podia naquele momento trazer juízo e destruição a Israel, acabar com Israel. E por isso então, tomados por um temor, os israelitas disseram lá no verso 19, ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Temos pecado demais, e acrescentamos mais um agora, nós pedimos um rei. Trocamos o governo do Senhor pelo governo humano. Ora ao Senhor teu Deus, faça uma mediação. Novamente eu trago a sua atenção aqui do cenário do tribunal, do julgamento. O que eles acabaram de fazer? O que isso significa? Que eles confessaram o crime. Eis aqui a confissão dos pecados, dos crimes. Eles confessaram seus pecados, principalmente o pecado da maldade, pediram um rei, como as outras nações. Eles ouviram o Senhor Deus bradar dos céus com trovões e com grande chuva e temeram diante do Senhor. Eles entenderam. E agora estão convictos que precisam de uma reconciliação radical. Agora perceba comigo o seguinte. Perante a minha ameaça aqui, do juiz, perante a ameaça do juiz, o Senhor Deus nesse tribunal santo, o que eles pedem? Eles pedem um mediador, eles pedem um advogado,
Quem é o advogado dos israelitas nesses versos aqui? O próprio Samuel. Ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, clamou o povo. E o que Samuel faz? Ele ora ao Senhor pelo povo, como diz o verso 23. E o Senhor respondeu com graça e com perdão. Com graça e com perdão. Esse é o caminho, irmãos, do arrependimento. Esse é o caminho lógico do arrependimento. É reconhecer o pecado, temer diante de Deus e confiar na sua graça. Deus tem graça disponível mediante o arrependimento. É o que nós encontramos ao final desse capítulo. E aí depois, então, do grande susto, de ver raios, trovões e grande chuva, nós temos o verso 20. Os israelitas escutam o pregador, velhinho, cabecinha branca já, dizer: não tenham medo. Com a bengalinha: não tenham medo. Por que não? A resposta de Samuel é, verso 22, por causa do grande nome, por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu povo. Em outras palavras, o velhinho pregador Samuel estava dizendo: vocês rejeitaram o Senhor Deus, mas Ele não vai rejeitar, Ele não vai rejeitar vocês, porque Ele tem um grande amor pela sua própria reputação, pelo seu grande nome. Por amor à aliança que fez com vocês, o Senhor não vai rejeitá-los. O povo rejeitou, mas Deus não vai fazer o mesmo. Deus atende às intercessões desse mediador Samuel. E atende o povo, então, com graça e com misericórdia, irmãos. É isso que nós chamamos de graça. O povo merecia juízo, sentado ali naquele banco dos réus, mas recebeu graça. O povo de Israel escolheu um rei para governá-los, mas o verdadeiro rei, um rei maior, estava com o povo, apesar dos seus pecados, e este rei está prometendo que vai ficar com o povo até o fim. Por quê? Porque este rei fará tudo isso por amor ao seu nome, à sua própria honra. Você deve se lembrar da nossa confissão de fé. Primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Nós temos a resposta da nossa confissão. O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer em Deus para todo sempre. Que citação maravilhosa, né? Que confissão maravilhosa. Aí eu pergunto para você: qual é o fim principal de Deus? Ok, sabemos qual é o fim principal do homem. Qual é o fim principal de Deus? O fim principal de Deus é glorificar a si mesmo e ter prazer em si mesmo para todo sempre. É isso que as Escrituras nos dizem. Por que Deus nos criou? Por que Deus nos criou? Veja, eu vou ler aqui alguns textos, só ouça. Por que Deus nos criou? Para a glória do seu nome, é o que vai dizer Isaías capítulo 43, do verso 6 ao 7. Diz o profeta: de longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, tudo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Por que nós fomos criados? Para a glória do nome do Senhor Deus. Por que Deus escolheu um povo para si mesmo, como sua própria possessão? Jeremias capítulo 13, verso 11 vai dizer: eu liguei a mim, a toda a casa de Israel, para me serem por povo e por nome,
e para o louvor e para a minha glória. Por que que o Senhor Deus nos resgatou do Egito? Salmo 106, versos 7 e 8. O salmista vai dizer: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, Ele, o Senhor Deus, os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Por que que o povo poupou, vez por outra, o povo no deserto? Ezequiel capítulo 20, verso 14. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu havia tirado vocês dali. Por que Deus protegeu o povo do deserto? Por amor do seu nome. E no presente texto, por que Deus não abandonou o povo quando eles quebraram a aliança pedindo por um rei como as outras nações? O texto vai nos dizer, verso 20 ao verso 22, respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal, mas não deixem de seguir o Senhor, antes sirvam o Senhor de todo o coração, não se desviem para seguir ídolos inúteis, que não têm qualquer proveito, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Então veja que do início ao fim, a força motivadora do coração divino aqui sempre foi honrar e glorificar o seu próprio nome. Da criação à consumação, a sua determinação última era glorificar a si mesmo. O seu propósito contínuo em tudo o que faz é para exaltar a honra e a reputação do seu próprio nome. Nós estamos seguros, meus irmãos, estamos firmes, nós estamos seguros, estamos preservados hoje e sempre estaremos preservados, seguros, nas mãos do Senhor. Por quê? Porque Ele ama o seu próprio nome, e Ele prometeu não nos abandonar, porque Ele ama o seu próprio nome. E é nesse momento que você diz um aleluia, um glória a Deus. É por amor ao seu próprio nome. Porque nós podemos confiar no Senhor. Porque Ele é infinitamente zeloso pela sua própria reputação. Ele quer guardar a sua reputação. Como Ele faz isso? Guardando o seu povo. E guardando o seu povo glorifica o seu nome. E guardando o seu povo, Deus mesmo glorifica a si mesmo em guardar o seu povo. Esse é o nosso Deus. E Samuel então conclui o seu sermão com o seguinte: somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Veja aqui a responsabilidade. Eles foram imensamente abençoados pela graça de Deus. O que lhes cabe agora é responder esta graça maravilhosa, porque eles estão saindo aqui, com graça e com perdão. É responder essa graça e perdão com temor, obediência, adoração, servindo o Senhor Deus. E permita-me agora trazer duas aplicações finais. A primeira delas, nós temos um mediador melhor. Tomados por um temor, em ver o Senhor Deus bradando dos céus com trovões, o povo pediu: Samuel, ora ao Senhor Deus por nós. Veja, é o seu Deus, não é o nosso Deus. É isso que o pecado faz. O pecado nos deixa nessa situação de achar que nós não somos o povo de Deus.
Havia uma cegueira aqui. Havia medo aqui. Por isso eles pediram a Samuel, por favor, faça uma mediação, seja um advogado, ore por nós, ao Senhor o teu Deus, para que não morramos. Meus irmãos, diferentemente de Samuel, que embora fosse piedoso, também era pecador, nós temos um mediador melhor. Nós temos um mediador maior, chamado Cristo Jesus. O sacrifício, a intercessão desse Cristo, o nosso mediador, foi uma intercessão pura, foi uma intercessão santa, foi uma mediação santa que foi capaz de nos tornar propícios a Deus. Diferente de Samuel, e na verdade de todos os homens, de todos os profetas, de todos os sacerdotes, de todos os reis do Antigo Testamento, Cristo Jesus é um mediador eterno. Ele não envelhece como Samuel. Ele não perde seu vigor como Davi. Ele jamais fica ansioso como o rei Uzias. Ele sempre estará de pé diante do Pai, para, como diz o autor de Hebreus, interceder por nós, nos defender. As pessoas poderiam rejeitar a palavra de Samuel. As palavras de Samuel não tinham poder para mudar corações. Mas Cristo Jesus nos diz, em João capítulo 6, verso 63, as minhas palavras é espírito e vida. Ou seja, pode ressuscitar mortos. O nosso mediador é perfeito. O nosso mediador é eterno. O nosso mediador é poderoso para nos transformar. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Portanto, independente da sua situação hoje, volte-se para Cristo hoje. Tenha nele perdão, tenha nele libertação dos seus pecados. É de Cristo que você precisa, cristão. É de Cristo que você precisa, não cristão. Todos nós precisamos desse mediador. Todos nós precisamos desse advogado. A nossa força é fraca. As nossas obras são limitadas. As nossas mãos estão sujas. Mas o nosso mediador é perfeito. O nosso mediador é santo. Por causa desse mediador, pecadores podem se aproximar do trono da graça de Deus com ousadia, sem medo, sem vergonha. Porque o nosso mediador é perfeito e nos permite isso. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso advogado, esse é o nosso mediador. Infinitamente maior do que Samuel. Crianças, vocês sabem o que é um advogado? Um advogado. Um advogado é alguém que pode lhe defender quando você fizer algo que você não deveria fazer. Ou alguém que está defendendo você porque acha que você fez algo que você não deveria ter feito. E aí, crianças, no nosso caso, de todos nós, do seu caso, do caso dos seus pais, do meu caso, todos nós precisamos de um advogado.
Todos nós precisamos de um mediador. Todos nós precisamos de um reconciliador. E esse advogado se chama Cristo Jesus. É Cristo que pode nos defender quando nós pecamos, sabia? Toda vez que você pecar, toda vez que você desobedecer o seu pai, a sua mãe, toda vez que você, talvez, no calor do momento, você fez algo que você não deveria ter feito, empurrou o amigo, puxou o cabelo, pegou escondido o celular do seu pai, ou comeu, foi lá na cozinha, pegou um pote de açúcar e comeu uma colherada, sem papai e mamãe ver. Isso é pecado. Toda vez que você desobedecer e pecar contra o Senhor, você precisa recorrer a alguém que lhe defenda. E sabe quem pode lhe defender? Não é o Chapolin Colorado. Acho que vocês nem conhecem, né? A gente conhece. Né, William? É do nosso tempo, Chapolin Colorado. Mas quem pode lhe defender é Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado fiel. E eu queria que você, criança, desenhasse uma cruz. Desenhasse uma cruz, bem bonita. E eu queria que do lado, com a ajuda do seu papai e da sua mamãe, você escrevesse assim: Jesus é o meu advogado. Jesus é o meu advogado. Essa aplicação é maravilhosa até para mim, né, irmãos? É na cruz mesmo, é na cruz. Talvez a gente precise desenhar, né? Como acreditado, às vezes é só desenhando mesmo, às vezes é só desenhando mesmo. É desenhando a cruz e dizendo: Jesus é o nosso advogado, é Ele que nos defende. E a última aplicação para todos nós. Quais são os ídolos que rodam o seu coração? Quais são os ídolos que rodam o seu coração? Irmãos, a beleza da pregação expositiva é que nós não escolhemos o texto no dia que aquele texto cai para a gente pregar. E pela providência do Senhor, um texto como esse aqui não poderia cair tão bem como nos dias que nós estamos vivendo, considerando esse cenário político caótico que nós estamos vivendo. E eu trago aqui uma palavra pastoral novamente aos nossos corações. Cuidemos para não cair numa falsa ilusão de que a nossa alegria, de que o nosso bem-estar, que a nossa segurança, elas estão em coisas passageiras. E bem da verdade é que, ao depositar a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa segurança nisso, nós pecamos em idolatria. Sim, a palavra é idolatria. E aí nós somos propensos a imaginar ídolos como estátuas penduradas em templos. Nós somos propensos a imaginar ídolos como um terço, como um rosário nas mãos, ou mesmo em uma penitência em nome de algum santo ou alguma divindade. Mas a pergunta que eu faço para você, olhando para o texto, a pergunta que eu faço: que imagens nós temos aqui? Que imagens? Que imagens ou deuses estrangeiros estavam no coração do povo nesse momento? Nós não temos menção alguma de idolatria aos moldes convencionais que nós conhecemos. Imagens, estátuas de Astarote, Baal, Baalins, não são citadas aqui nesse texto. Nós não temos menção que nesse período aqui, que nesse tempo, o povo tinha imagens, esses ídolos dentro das suas casas. Pelo menos não aqui nesse tempo
e nesse texto. Portanto, a pergunta é: quais são os ídolos que Samuel está advertindo o povo? Irmãos, olhando para o texto, nós vemos que a idolatria aqui é a idolatria de esperar que homens poderiam redimir a nação por movimentações políticas. Ponto. No caso de Israel, o pecado era esperar que a monarquia trouxesse satisfações, salvações, livramento e alegrias maiores do que nós podemos encontrar no Senhor. Ou seja, que idolatria o contexto deste capítulo aponta? O pecado de depositar demasiadamente a esperança no governo de um homem, ou de alguns homens, ou num sistema político, ao invés de confiar unicamente no Senhor. E aí eu termino com um comentário do Tim Chester, que diz o seguinte: Tim Chester vai dizer: esses ídolos não pertencem à antiguidade. Diferentemente das estátuas, que nós podemos localizar facilmente em outras épocas e culturas, esses ídolos atravessam todas as divisões culturais e históricas. E isso nos obriga a perguntar: quais são os meus ídolos? E aí no verso 21, Samuel nos fornece 2 critérios para identificar os ídolos da nossa vida. Veja, Tim Chester vai dizer: primeiro, perguntando: o que você acha que tornaria boa a sua vida? O que você acha que tornaria boa a sua vida? Segundo, o que acha que interromperia a infelicidade em sua vida? Para qualquer resposta diferente de Deus, vai dizer Tim Chester, o veredito de Samuel é inútil. Inútil. Isso não fará bem a você, não impedirá o mal, não salvará hoje, muito menos eternamente. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor faça resplandecer a sua graça em nós de tal maneira que a nossa esperança, que a nossa segurança não vai estar na direita, na esquerda, em Bolsonaro, em Lula, em MBL. Irmãos, a nossa esperança única está no Senhor. E com isso eu quero dizer o seguinte: você pode ser um eleitor, você deve exercer a sua cidadania, você deve se envolver politicamente, você deve estar engajado politicamente, mas não atribua a homens aquilo que nós devemos atribuir tão somente ao Senhor Deus. O que pode fazer a sua vida boa? O que pode interromper a sua vida boa hoje? Talvez você diga o seguinte: olha, o que pode promover para mim uma coisa boa é o Bolsonaro. Samuel está dizendo: é inútil. Talvez você diga o seguinte: olha, talvez o que possa me tirar a paz, me tirar a segurança, é o Lula voltando em 2022. Samuel está dizendo: isso é inútil. E talvez você esteja se perguntando agora: rapaz, mas por que ele bate tanto, né? Ou melhor, pregue somente trazendo aplicações para judeus. Mas por que eu tenho que trazer aplicações somente para judeus?
Aí o pastor respondeu, é que a gente não tem judeu aqui, então pode, as aplicações somente para judeus. Cuidemos, meus irmãos, guardemos o nosso coração mesmo. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Eu louvo e engrandeço o Teu precioso nome, pedindo a Tua ajuda e o Teu auxílio para que possamos temer. Nós não precisamos que o Senhor brade dos céus com trovões, raios, com chuvas torrenciais. O que nós precisamos fazer é abrir a Escritura, ler a Tua Escritura e conhecer o que o Senhor está falando aos nossos corações. Faz isso hoje, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, dizendo amém e amém.